Programa Viver Bem. Oferecimento: Faculdade Católica Dom Orione e Centro Urológico. Olá, muito bom dia, obrigada aí pela companhia de todos vocês. Nossa, eu tô nessa cor acinzentada aí, né? Não tem jeito, né, Ivo? Mas me disseram que a culpa é sua, viu, Ivo? Depois eu vou investigar, tá certo? Bom dia para você que está em casa. Hoje você pode interagir conosco ao vivo, a presença do Dr. Nelson Ferreira, ele já está aqui no nosso estúdio. Vamos falar sobre esse mês, né? Esse mês azul, tudo blue para os homens. Vamos lembrá-los que a vida e a saúde dele é muito mais importante do que qualquer preconceito. Então, pode começar agora, mandar suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos no 9223-8781 sobre câncer de próstata, tá certo? E antes que eu me esqueça, a doutora Angélica está viajando, mas nos deixou, claro, uma gravação super especial para que a gente pudesse sempre ter uma orientação também na parte ginecológica. Vamos ver então o que ela tem a dizer no quadro Falando de Saúde. Bom dia, gente. Olha só, hoje nós vamos falar sobre as principais síndromes genéticas da gestação e saber a importância da detecção precoce ou da detecção durante a gestação, tá certo? Bom, a gente sabe que as trissomias, as alterações cromossômicas principais que ocorrem na gestação são 3 síndromes: a síndrome de Down, que é a que a gente mais conhece, a síndrome de Patot e a síndrome de Edwards. Na verdade, a síndrome de Patot e a síndrome de Edwards são alterações genéticas, ou também chamadas de trissomias, que são incompatíveis com a vida. Então, o que a gente vê mais é a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down, o que que é? É uma alteração onde o indivíduo ele tem um cromossomo a mais. Na verdade, nós todos temos 46 cromossomos nas nossas células, mas os indivíduos com síndrome de Down, eles têm 3 cromossomos do número 21, então eles têm 47 cromossomas na verdade. Como que isso acontece? Isso pode ocorrer tanto por parte da mãe quanto por parte do pai. Por parte do pai ocorre entre 10 a 15% dos casos e por parte da mãe ocorre em 85 a 90% dos casos. E está bem claro que quanto maior a idade da mãe, maior o risco de ter um bebê com síndrome cromossômica. Na verdade, o que ocorre? A maioria dos indivíduos com síndrome de Down, das crianças com síndrome de Down, em torno de 70%, são filhos de mulheres mais novas. Por quê? Porque as mulheres mais novas costumam ter filhos. As mulheres costumam ter filhos mais cedo. E das mulheres com síndrome de Down, em 30%, apenas 30% dos bebês com síndrome de Down são filhos de mulheres mais velhas. Mas o que acontece? Aos 30 anos, tá? A chance de você ter um bebê com síndrome de Down, geralmente é 1 para 600. Aos 20 anos, 1 a cada 1000 crianças vão ter síndrome de Down. Então, eu sou uma mãe de 20 anos, o risco que eu tenho de ter um bebê com síndrome de Down é 1 em 1000. Tá? Eu sou uma mãe de 30 anos, o risco que eu tenho de ter um bebê com síndrome de Down é 1 em 600. Eu sou uma mãe de 35 anos, o risco já duplica, ele já aumenta para 1 a cada 300. Então, se eu tenho 35 anos, o risco é 1 a cada 300. E uma mãe com 40 anos, o risco chega a ser de 1 para 90 gestações, mas na verdade, o risco real é 1 a cada 70 bebês. Por quê? Porque toda vez que eu tenho uma trissomia, uma alteração cromossômica, muitas vezes o meu organismo vai fazer com que eu uma expulsão daquele embrião, que é o aborto. Então, muitas vezes o meu organismo não aceita, vê que aqui alguma coisa está errada e provoca o aborto. Então, a mãe de 40 anos, 1 a cada 90 gestações tem trissomias. Mas como alguns desses fetos vão ter aborto, na verdade, o índice real vai ser de 1 a cada 70 nascidos vivos. Então, eu tenho 40 anos, 1 a cada 70 nascidos vivos. E aí o risco aumenta progressivamente.
a partir dos 35 anos. Então, o que você vê? Que hoje, na atualidade, as mulheres estão dando mais importância à sua vida profissional e estão deixando para ter os bebês mais para frente. Então, na verdade, elas têm que ter consciência desse risco, né? Que, na verdade, o síndrome de Down é uma pessoa normal, o problema é que ela tem um retardo mental, mas é uma criança que pode ser amada normalmente, é uma criança que é bem-vinda, que ama, que pode se casar, também pode ter filho, apesar de ter um risco de 50% de ter um bebê com Down, né? Mas o que a gente está aqui é para informar você o que existe, né? Para você saber o seu risco que você está passando se você está gestante. Tá aí, obrigada, doutora Angélica. A explicação nunca é demais. Informação é sempre muito bem-vinda, não é mesmo, mulherada? Bom, olha só, Restaurante Express é ali no centro, pertinho de você, quer ver? Restaurante Express, comida caseira no buffet e no Marmitex sempre 3 opções, bife acebolado, filé de frango grelhado, funciona de segunda a sábado no almoço e de segunda a sexta também à noite com espetos. Entrega eficiente e rápida. Ligue agora mesmo, 9260 4814. E Do dia, né? Na verdade, o prato do dia hoje não era esse, não, né, Giovana? É a caranha, tá certo? Então, ligue lá no Restaurante Express para poder encomendar o seu Marmitex Preço Único, R$12. Quero dizer o meu boa tarde ao Dr. Nelson, que está aqui conosco. Boa tarde. Bom dia ainda, né? Meu Deus do céu, já estou lá no meio-dia, doutor Nelson. Ainda é bom dia. Mas Tudo que bom? coisa, a gente quando acorda acelerada tem uma tendência, né? Já imaginar que já se passou horas e horas. Daqui a pouquinho será boa tarde. Bom dia, então, doutor Nelson. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Esse mês é um mês especial, é um mês em que não só as clínicas urológicas, né, como o Centro Urológico aqui na cidade de Araguaína, onde o doutor Nelson atende, mais outros 3 médicos também atendem, estão fazendo aí menção, estão levantando a bandeira do Novembro Azul. Obviamente, passou o Outubro Rosa, agora é a hora de alertar os homens. Né? Os homens muitas vezes acabam se cuidando menos do que a mulher, né? Não sei se é por causa do trabalho, da correria, ou porque realmente não tem aí tanta disponibilidade ou tanto interesse em estar toda hora indo ao médico. Mas o fato é que quanto antes for detectado um câncer de próstata, as chances de cura aumentam, né, doutor Nelson? Com certeza, Fabiana. O câncer de próstata, a vantagem da gente fazer o diagnóstico precoce, não é o preventivo, porque a palavra preventivo do câncer de próstata, na verdade, é uma palavra enganosa. A gente não previne, a gente não consegue evitar. A gente consegue diagnosticar precocemente um câncer de próstata quando você vai rotineiramente ao urologista, e é preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia, pela ONU, que os homens acima de 45 anos, aqueles que têm história familiar de câncer de próstata, devem ir rotineiramente ao urologista. E para os que não têm história familiar de câncer de próstata, ou seja, que não tem um parente que teve um câncer de próstata, deverá ir a partir dos seus 50 anos, todos os anos. Tá certo. Doutor Nelson, para as pessoas que estão em casa, obviamente que ninguém quer aqui sair graduado em câncer de próstata, mas para entender um pouquinho o que é esse câncer de próstata, onde ele fica localizado realmente? Fabiana, o câncer de próstata, a próstata é um órgão, uma glândula masculina, uma glândula exócrina, ou seja, ela secreta uma secreção que vai ajudar a constituir o sêmen. Na figura que vocês estão vendo aí na televisão, vocês podem ver que aquela regiãozinha parece uma amêndoa abaixo da bexiga, né? Aquela região vermelhinha, tem a bexiga em cima cortada, logo abaixo dela é a próstata, na frente do reto e atrás do osso da sínfise púbica. A próstata é um órgão masculino, a mulher não tem, que envolve a uretra abaixo da bexiga. A função dela é produzir um líquido leitoso, com pH alto, que vai constituir o sêmen. O sêmen que sai no ejaculado, né, é um conjunto de secreções.
30% dessas secreções vem da próstata, outra quantidade vem das vesículas seminais, que são órgãos ao lado da próstata, e juntam-se com os espermatozoides que vêm do testículo, constituindo o sêmen. A finalidade desse líquido prostático é manter os espermatozoides vivos, permitir com que os espermatozoides alcancem os óvulos na fecundação, permitir que eles sobrevivam por mais tempo no meio da vagina, que é ácido. Então existe uma secreção alcalina que inibe a acidez vaginal da mulher, favorecendo que eles permaneçam mais tempo vivos e assim encontrem o óvulo e consigam fecundar. Essa é a função principal da secreção da próstata. Ok, doutor Nelson. Você disse que quem tem um histórico familiar, alguém na família que já teve casos de câncer de próstata, tem que ir fazer os exames um pouco antes. Mas só câncer de próstata ou, por exemplo, quem teve um histórico de câncer de reto, enfim, algum outro tipo de câncer próximo à região? É verdade, Fábio. Existem alguns cânceres que têm essa história familiar. Você me perguntou o câncer de reto, bem lembrado, alguns cânceres do tubo digestivo, né, do intestino, no caso, tem história familiar, sim, muito frequente. São tumores que dão no colo descendente, no reto, que tem muito a ver com história familiar. Nesse caso, seriam tumores tratados pelo proctologista, que é o especialista dessa área, mas que também tem tudo a ver com a história familiar. O câncer de próstata, nós sabemos também que tem muito a ver. Se você tem um parente, né, de primeiro grau com câncer de próstata, por exemplo, um tio, o irmão do seu pai teve um câncer de próstata, você tem 2 vezes mais chance de ter um câncer de próstata do que aquele homem que não tem ninguém com câncer de próstata, que não tem nenhum parente com câncer de próstata. Isso existe, trabalhos estatisticamente mostrados que existe essa afinidade particular com a história familiar. No caso, então, quem tem na família alguns casos de câncer de reto ou de câncer de bexiga, não precisa se preocupar com o câncer de próstata? Ou... Não precisa, quer dizer, os cânceres são individualizados, né? Você pode ter um câncer de bexiga, mas também pode desenvolver um câncer de próstata. Por exemplo, o câncer de bexiga já teria uma história um pouquinho diferente. O câncer de bexiga tem a ver, por exemplo, com quem fuma. As pessoas às vezes pensam que o cigarro faz mal aos pulmões, mas não. O cigarro, além de fazer mal aos pulmões, o fumo crônico pode afetar o rim, desenvolver tumor renal e tumor de bexiga. Nesse caso, não tem uma história diretamente ligada com a história familiar, mas já o câncer de próstata e o câncer de alguns tipos de câncer do tubo digestivo tem história familiar. Na verdade, cada câncer é uma entidade individualizada. Eles não funcionam iguais em todos os casos. Então, para cada órgão, a gente vai ter uma relação ligada à família ou não, ligada a costumes também, como é o hábito de fumar. Pode desenvolver um câncer de bexiga. Ok, obrigada, doutor Nelson. Olha só, o Estúdio em Cena está preparando um espetáculo para contar a história, né, da dança no espetáculo Recordar. Vamos ver? O Estúdio de Dança em Cena apresenta o espetáculo Recordar, revivendo a história da dança. Dia 4 de dezembro, no Tatersal, às 19 horas. Garanta o seu lugar, 3421-3605 ou 9223-4993. Tá aí, parabéns aí a Dina, né, por esse espetáculo dia 4 de dezembro, hein? Já coloca na agenda, o seu compromisso é conosco, eu estarei lá prestigiando. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial, no próximo bloco iremos continuar o bate-papo sobre câncer de próstata. Atenção, homens, eu volto já. Os materiais de construção e entulhos deixados inadequadamente nas calçadas são levados pelas chuvas e entopem as redes de drenagem em bocas de lobo. Isso impede o escoamento da água, traz prejuízos e provoca alagamentos. A Prefeitura está investindo na ampliação e manutenção do sistema de drenagem. Mas no combate às enchentes, a prevenção ainda é o melhor caminho. Colabore, não deixe resíduos de construção nas calçadas e ruas. Prefeitura de Araguaína. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmea proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades.
ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera, telefone 3415-2000. Criança que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Tem aulas divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para FISC. A frog! No, a free. E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800 773 3475. FISC, aqui seu filho fala bem. Desde cedo você aprende que as conquistas são possíveis quando você encara os desafios com criatividade e pode contar com pessoas que acreditam no seu potencial. Aprende também que para conquistar seu lugar no mundo é preciso planejar cada momento da vida. Quando a ocasião chegar, é bom estar bem preparado. Faculdade Católica Dom Orione, vestibular 2016, provas 22 de novembro, inscrições no site catolicoorione.edu.br. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico na Rua 1º de Janeiro, número 832. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Continuamos ao vivo, obrigada mais uma vez pelo carinho, pela participação de todos vocês em casa. Mandem mensagens, perguntas, não tenham aí o menor constrangimento, não precisam se identificar se for o caso, mas o fato é que estamos aqui com um especialista, né, o Dr. Nelson, médico urologista na nossa cidade, pronto para responder todos os questionamentos e os fantasmas que os homens têm em relação ao câncer de próstata. O importante é ter informação, que uma pessoa informada com certeza vai ter mais qualidade de vida, vai se cuidar muito melhor, tá certo? Bom, doutora Angélica continua aí dizendo sobre essa questão aí das síndromes das gestações, né? Então vamos ver o que ela tem a dizer agora. E o que a gente tem para saber o risco de ter uma síndrome de Down, tá? Então eu já sei que a partir dos 45 anos, se a mulher quiser, está indicado fazer o exame da pesquisa da síndrome de Down. Como que pode ser feito o exame se você tem um risco aumentado, se eu já sei que você tem um risco, se você e seu médico já sabem que você tem esse risco, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, então, um exame para procurar células do feto e detectar se essas células realmente são alteradas ou não. Então, a mulher tem um risco de síndrome de Down. Eu quero saber se meu bebê tem síndrome de Down. O que pode ser feito, tá? Até 16 semanas de gravidez, até 3 meses e meio, pode ser colhido uma célula do vilo corial, isso é da placenta. E essa célula da placenta vai ser pesquisado o número de cromossomas dessas células, e a partir do número de cromossomas eu vou saber se o meu bebê tem síndrome de Down ou não. Eu devo fazer esse exame? Não sei. Você e seu médico vão decidir juntos. Se você vê que você tem o risco e se você quer saber, é um direito seu ter a certeza ou não. Porque mesmo sabendo que você é uma pessoa de risco, o que dá a certeza que se você tem ou não um bebê com síndrome de Down é a análise da célula do bebê, para ver se ele tem um cromossomo a mais ou não. A partir de 16 semanas, a gente usa o líquido amniótico, a gente vai fazer uma punção, tirar o líquido amniótico da barriga da mamãe e, através daí, pesquisar a célula do bebê no líquido amniótico. Então, até 3 meses e meio a gente faz a biópsia da placenta e depois dos 3 meses e meio faz a biópsia
através do líquido amniótico, análise celular através do líquido amniótico. Isso também serve até para detecção precoce do DNA, saber se quem é o pai do bebê ou não. Em alguns casos, eu estou falando de outra importância também dessa análise do líquido. Só que também a gente tem que ter consciência que isso não é um procedimento totalmente alheio a ocorrer algum problema para o seu bebê. Por quê? Aumenta em 1% a chance de aborto a biópsia de vírio corial, tá? Então, não é um procedimento totalmente inofensivo. Então, você tem que ter consciência. Você vai querer saber para que você vai querer saber, vai mudar alguma coisa ou você quer saber para se preparar? Porque muitas pessoas também querem saber para quê? Para se preparar, para saber, começam a estudar como receber um bebê com uma síndrome de Down, desmistificar a síndrome de Down, né? Então, às vezes é muito importante e a mãe quer saber do que viver naquela angústia, é ou não é, porque a gestação já é uma fase onde a mãe está emocionalmente abalada, então ela ficar naquela angústia, é melhor ela saber se o bebê é ou não é, e a partir daí ela vai estudar e muitas vezes vê também que a síndrome de Down não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa aí que está aumentando nossa sociedade devido às mães terem filhos mais tarde, e a gente tem que aceitar esses bebês, né, com o maior amor, dependendo do que você escolha para você. Tá, e daqui a pouquinho ela finaliza, gente. Tem mais informações aí para vocês mulheres, principalmente as gestantes, depois dessa idade aí dos 35 anos. Mas antes vamos conhecer os serviços prestados pela Depil Action. A Depil Action, especialista em depilação, com profissionais devidamente treinadas pela franquia, possui cera própria de seu apiário, cuidando melhor da sua pele. Possui também a fotodepilação para homens e mulheres, que estimula o colágeno e ajuda a combater a foliculite e proporciona uma depilação prolongada por 40 dias ou mais. O design de sobrancelhas é perfeito para realçar a sua beleza. Todos esses serviços você encontra com o melhor atendimento aqui na Depil Action, aberta de segunda a sábado, das 9 às 18 e aos sábados, especialmente até às 18h30. Telefone 3415 1149. Beijão pra Célia, pra todas as meninas, pra Aline lá da Depil Action. Tô precisando ir lá. Eu sei que o Dr. Nelson também é cliente lá, né, Dr. Nelson? Não posso cabelar? Estão querendo que eu seja. Tá certo, estamos querendo, claro, tem ele, tem a esposa, né, Yolanda. Inclusive, quero mandar um beijo, um super beijo para Dona Menezes, não é isso? Mercedes? Mercedes. Dona Mercedes, um beijo para você, a avó da Yolanda, sempre ligadinha aqui no programa Viver Bem. Beijão mesmo, muita saúde para você. Isso mesmo, fica ligada para você saber tudo de saúde. E não só cutucar aí o Dr. Nelson para poder te orientar, mas também tem outras especialidades aqui que pode dar muitas informações bacanas. Obrigada mesmo pela audiência. Um beijão para você, viu? Doutor Nelson, voltando ao câncer de próstata, né, que a gente estava mencionando que os homens que já têm incidência na família têm que ter uma preocupação maior, têm que se cuidar um pouco mais antecipadamente. Existe algum sinal, alguma característica em que os homens, quando perceber, pode acender aquela luz vermelha e correr para o consultório, procurar um médico, procurar fazer alguns exames? Fabiana, infelizmente não tem esse sinal. O câncer de próstata é silencioso e ele, quando ele vem dar sinal, dá algum sintoma, às vezes ele já está em fase avançada. Então, exatamente essa campanha que nós estamos fazendo aqui no Novembro Azul, né, que nós estamos nesse mês promovendo ações e avisando a população, é exatamente para isso. Para que os homens vão ao urologista antes de ocorrer qualquer sintoma. Porque às vezes quando ocorre algum sintoma, o câncer já não está mais em fase de cura. Ele já estava acontecendo no organismo silenciosamente. O câncer de próstata é este o problema. Um dos sintomas, às vezes, que costuma aparecer de maneira mais imediata é o sangue na urina. O sangue na urina pode ser um aviso inicial de um câncer de próstata. E sintomas urinários, como irritação, vontade de urinar toda hora, também. Mas são sintomas que vêm acompanhados com outras doenças. A gente não pode esperar um câncer dar um sinal desse para a gente procurar um médico. Aí a figura mostra uma figura bem esquemática, que você vê aí abaixo da bexiga, esse órgão mais acima na tela da televisão, a bexiga avermelhada, cor de rosa, e abaixo a próstata, envolvendo a uretra. Esse tubinho vermelhinho que vem descendo é justamente a uretra, que passa no meio da próstata, e vocês estão vendo uma região amarelada. Isso é um exemplo de um tumor
que aconteceu nessa próstata, e ele repara que ele vai até empurrando a bexiga um pouquinho para cima, envolvendo a vesícula seminal, que é aquele órgão roxo que parece um sorvetinho roxo no canto direito superior da tela, e essa região amarelada é um tumor de próstata esquematizado. Isso não é uma foto, isso é um desenho, mas justamente exemplifica que o câncer vai começando ali abaixo da bexiga, e às vezes de maneira tão silenciosa, que quando você for aparecer com algum sintoma, ou seja, o sangramento na urina, ou seja, sintomas urinários, dificuldade de urinar, porque o câncer vai tomando conta da uretra, repare que ele vai apertando a uretra, então pode dar sintomas urinários, sintomas de obstrução urinária, retenção de urina. Às vezes, quando chega a essa fase, já é uma fase muito tardia, e nós perdemos aquela chance de cura quando você pega um tumor, apenas um nódulo pequenininho, em fase inicial, onde você já conseguiria uma cura definitiva da doença. A gente não pode esperar os sintomas no caso do câncer de próstata. Ok, nós recebemos uma mensagem aqui não identificada de um telespectador perguntando se quando tem muita dor nesta região da próstata, pode ser um câncer de próstata. Pode, mas como a gente acabou de dizer, o câncer é pobre em sintomas. Dor nessa região perineal, embaixo do ventre, na altura da bexiga, você pode estar relacionado a um quadro urinário, propriamente dito, uma infecção urinária, ou até problemas intestinais, né? Prisão de ventre, retenção de gases, doenças intestinais, pode dar dor nessa região. De qualquer maneira, se você tem acima de 40 anos e tem história na família de câncer de próstata, ou se você já tem 50 anos, vá ao urologista, vá fazer o toque. O toque retal é um exame rápido, indolor, a gente brinca muito, as pessoas têm vergonha, a gente está desmistificando isso aqui justamente para que as pessoas acreditem no exame e vão fazer o exame. Vá fazer o exame, faça o seu toque, faça o seu PSA, que são os 2 exames fundamentais necessários para a gente tentar fazer um diagnóstico de um câncer de próstata. Se você tem sintoma, não espera, procura isso logo. Ok. Doutor Nelson, antigamente havia muitos casos de óbito, né, de morte de homens por câncer de próstata. Meu avô mesmo morreu com câncer de próstata. Eu lembro, na época, eu era muito pequena, mas nós acompanhamos toda a luta dele. Agora, hoje em dia, como é que está esse índice? Muitas pessoas ainda deixam para se cuidar na última hora, quando chegam com câncer avançado, acabam se submetendo aí a cirurgias, ou enfim, a outro tipo de tratamento sem sucesso. Como é que está? Graças a Deus isso melhorou, Fabiana, mas realmente ainda existe aqueles casos que insistem em não ir ao urologista, e às vezes as pessoas de mais idade não querem submeter ao exame, não acreditam no exame ou não têm a informação da necessidade. E ainda existe, mas está diminuindo. E a mortalidade tem diminuído por 2 fatores. Primeiro, por essas campanhas, né, que você faz diagnóstico precoce. Então, nós fazemos atualmente diagnósticos precoces. Nós temos hoje marcadores tumorais, como é o PSA, que é o examezinho de sangue, que se colhe no sangue, um exame rápido, fica pronto no mesmo dia, um exame barato, e que você, por ali, você pode ter uma noção. O PSA não serve nem para diagnosticar, nem para afastar um câncer de próstata, mas são marcadores que nos ajudam no raciocínio médico. Então, hoje nós temos os marcadores tumorais, nós temos os exames de imagem e nós temos também o tratamento. Antigamente, o tratamento de um câncer de próstata era um tratamento mais fraco, quer dizer, você não tinha o recurso que você tem hoje. Hoje nós temos, além da cirurgia, que é uma cirurgia curativa, quando você pega a doença em fase inicial, nós temos a radioterapia, nós temos a hormonioterapia, que são tratamentos através de supressão do hormônio masculino. Nós temos a bracterapia, que é um tipo de radioterapia que você coloca sementes radioativas dentro da próstata, fazendo o efeito de radioterapia. Enfim, então hoje tem diminuído essa incidência, a mortalidade, por esses 2 fatores. Pela procura ao médico, pelo diagnóstico precoce e pela terapêutica, que avançou bastante nesses últimos anos. Que bacana, né? Que notícia boa. Olha só, quero mandar um abraço aí para o meu amigo Lucas Lima nos assistindo, para você e para sua família, sua esposa e todos que estão aí na sua casa, apresentador aqui do Jornal do Bom Dia 54. Obrigada mesmo pela audiência. Nós vamos rapidinho para o intervalo, não saia daí, no próximo bloco tem mais explicações sobre o câncer de próstata e o sinal azul que todos os homens têm que enxergar, pelo menos nesse mês, né? Voltamos já.
Eu aprendi muita coisa com a minha mãe, mas na hora de cuidar da pele, fui eu que descobri primeiro a Depil Action. É uma experiência de depilação super delicada e gostosa. Eu me encantei com o atendimento, eu me senti em casa. E mesmo tendo que viajar bastante pelo Brasil, eu sempre encontro uma loja da Depil Action. É mais do que uma questão de pele, é uma relação de confiança. Depil Action faz bem pra você. Sorria, ame e viva melhor. Venha para Núcleo Odonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Núcleo Odonto, Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334152500. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia, obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera, telefone 3415-2000. Os primeiros passos, as primeiras palavras. Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina, 3413-1677. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Estamos de volta ao vivo. Lembrando aí as mulheres que as explicações da doutora Angélica são super importantes, principalmente numa gestação após os 35 anos. Vamos então continuar vendo o que ela tem a dizer. Agora nós vamos falar como se faz o rastreio, como a gente determina o risco de cada pessoa. A gente já sabe que o risco vai depender da idade, mas existem outras formas que a gente pode prever se esse risco está aumentado ou não. Existem exames de sangue, os testes bioquímicos, tá? Onde o médico vai pedir a dosagem da lipoproteína A no sangue da mãe e a dosagem do beta-HCG livre, a fração livre do beta-HCG. Com esses dois exames, eu posso predizer se há aumento do risco ou não da síndrome de Down. Além desses exames, existem também outros marcadores, que são a alfa-fetoproteína e a fração livre do hormônio chamado estriol. Então, a análise de todos esses hormônios pode predizer se há ou não aumento do risco de você ter um bebê com síndrome de Down. Então, se você tem idade maior que 35 anos, se você tem os marcadores bioquímicos e há um outro exame, que é o exame mais fácil e o mais utilizado, que é o exame da translucência nucal.
Tá? Esse exame da translucência nucal é um exame simples para quem sabe fazer. Na verdade, ele é feito através de uma ultrassonografia. Então, esta ultrassonografia, ela deve ser feita ao redor dos 3 meses, não após o 3º mês de gravidez. Então, na verdade, uma semana antes de completar 3 meses da sua última menstruação, é o espaço ideal para você fazer esse exame da translucência nucal. Então, repetindo, uma semana antes de completar 3 meses da sua menstruação. Em termos médicos, a gente diria entre 11 semanas e 13 semanas é o tempo ideal para você fazer o exame da translucência nucal. Então, você vai fazer a sua ultrassonografia no seu médico, tá? Nesse período, e ele vai medir um espaço que existe na nuca do bebê. E através desse espaço, ele vai saber se o bebê tem uma chance maior ou não de ter alguma síndrome. E esse espaço deve estar em torno de até 2,5 milímetros. Quando o espaço é maior que 2,5 milímetros, ele vai juntar com os testes bioquímicos, se tiverem, ou com a idade da mãe, vai dizer, não, o seu risco de ter a síndrome de Down é tanto. A partir de quanto do risco está indicado fazer procedimentos de biópsia ou de análise das células do bebê, a partir do risco de 1 para 250. Então, o exame vai falar, olha, você tem um risco aumentado, você tem um risco aí de 1 para 200 de ter um bebê com síndrome. E vou te oferecer, você quer fazer o teste para saber se o seu bebê tem síndrome? Então, você vai optar se quer fazer o teste ou não. Muitas vezes eu vou falar, não quero fazer o teste, se meu bebê vier com síndrome, está tudo bem para mim, não tem problema nenhum. Outras vezes eu vou falar, eu quero fazer o teste porque eu quero ter certeza, que eu vou me preparar para ter esse bebê. Outra coisa muito importante, a maior importância, na verdade, desse teste é o quê? É a gente saber e se preparar para receber o bebê. Não só emocionalmente, mas até na estrutura física hospitalar. Porque se, por exemplo, você tem um bebê com síndrome de Down, a gestação já é uma gestação de risco. Esse bebê tem uma tendência muito maior a ter alterações no coração, alterações cardíacas. E muitas vezes essa anomalia cardíaca pode ser incompatível com a vida ou pode levar a uma sobrevida menor e até gerar muito estresse no nascimento do bebê. Então, você nasce um bebê com síndrome de Down, esse bebê vai para a UTI, é descoberto que ele tem uma anomalia cardíaca, que ele deve fazer uma cirurgia nos primeiros 30 dias. Olha o estresse que isso pode ser causado a você. Então, seu bebê já nasceu, seu bebê está ali, seu bebê está vivo, e você sabe que ele tem uma anomalia cardíaca, o que é muito, muito, muito comum nos indivíduos com síndrome de Down. A gente sabe que os indivíduos com síndrome de Down têm uma morte mais precoce, eles têm uma vida mais curta, principalmente por causa das cardiopatias. Então, a grande importância não é só você saber, mas se preparar emocionalmente e trazer o seu bebê à vida em condições que dê para ele sobreviver e ter uma vida boa, porque o estresse que ele vai sofrer, você também vai sofrer, tá? Então, eu digo para você o seguinte, vai fazer um ultrassom, a principal ultrassom na sua gestação seria essa do 3º mês, uma semana antes de completar 3 meses da sua menstruação. Nessa ultrassonografia, você vai ver a translucência nucal, ver se está alterada a translucência nucal, ver se você tem indicação de fazer uma biópsia. Se você não quer fazer a biópsia, tudo bem, mas nós vamos fazer um pré-natal mais rigoroso, vamos olhar com atenção o desenvolvimento do seu bebê, vamos olhar com atenção o desenvolvimento do coração desse bebê, e se a gente vê que ele tem uma anomalia cardíaca muito grave, até o SUS vai te referenciar para você ter um bebê num local, ou lá em São Paulo, um local onde possa já fazer a cirurgia do bebê ao nascimento. Então, o principal motivo do rastreamento não é só saber, não é só emocional, mas oferecer condições boas para o nascimento do seu bebê. Muito bem. Obrigada mais uma vez a doutora Angélica. E olha só, gente, uma novidade na cidade de Araguaína é o estúdio Biopilates. Solta aí, Giovana. O Pilates combate dores, estresse e melhora a saúde e o bem-estar. Atividade preferida das celebridades. Vá agora mesmo conhecer o estúdio Biopilates. E aproveite o preço de inauguração. Pacotes de aulas a partir de R$ 175, abertos de segunda a sexta, das 6 da manhã às 9 da noite. Rua 13 de Maio, 326, no centro, em frente ao Coqueiros Restaurante. Telefone 9229-6199.
Quero mandar um abraço para o meu professor Eberson, para o irmão dele, para toda a família dele que está nos assistindo aí, tá certo? Para toda a galera e para todos os alunos da Biopilates, da Viva Bem, enfim. É muito bom mesmo, viu, gente? A gente se exercita, se alonga, sai de lá muito mais leve, viu? Eu recomendo, faço e aprovo aí, tá certo? Para você poder estudar possibilidades. Sem contar que os pacotes e os preços estão maravilhosos. Doutor Nelson, já fez Pilates alguma vez? Não, Pilates não, mas frequento bastante as academias, adoro ginástica. Você sabe que para quem tem dores, né, dores musculares, dores articulares, nas costas, enfim, hérnia de disco, super recomendado. Com certeza, inclusive é para consertar, né, desvios de coluna, né? Exatamente, bem legal. Para acertar, né, má postura, essas coisas todas, o Pilates é bem indicado, com certeza. Muito bom. Doutor Nelson, fala um pouquinho para a gente como que está a campanha lá no Centro Urológico, né, a campanha Novembro Azul. Eu sei que as meninas estão todas ali de camiseta azul, né, para receber todos, já no clima, tudo azul, os balões estão lá para a gente poder lembrar, né, que é o mês azul. Quero até mandar um parabéns para a Faculdade Católica Dom Orione, nosso parceiro, que também colocou uma luz azul na frente da faculdade, assim como fez no mês passado com a luz rosa. Então, como é que está lá? Tem algum vídeo passando na TV? Me fala um pouquinho sobre todas as vantagens aí do Novembro Azul lá no Centro Urológico aqui em Araguaína. É verdade, essa luz azul é escolhida, né? E não é só no Centro Urológico, é em vários lugares do mundo, inclusive alguns feito a torres, postes, é exatamente para lembrar do Novembro Azul. Então, várias cidades que fazem essa propaganda em cima dessa necessidade da avaliação de próstata, lembram, botando cartazes, as luzes espalhadas pela cidade, isso é importante. E a clínica, nós estamos bastante envolvidos nisso. Temos um vídeo lá rodando, inclusive o vídeo rodou aqui também no programa. Roda com frequência, tem panfletos explicativos, né? Tem um cafezinho lá na antessala, né? As meninas estão vestidas de azul, justamente a finalidade é lembrar a necessidade, para ver se alerta aos homens de comparecer, pelo menos em novembro de cada ano, comparecer ao seu urologista e fazer uma avaliação periódica para a prevenção do câncer de próstata, né, no diagnóstico precoce do câncer de próstata. E lá nós fizemos até esse mês, Fabiano, uma coisa um pouquinho diferente, tentando ajudar aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade em conseguir, né, custear exames particulares. A gente sabe da dificuldade do sistema de saúde pública, né, para agendar consultas e para conseguir isso. Então nós diminuímos um pouquinho o custo até, tanto da consulta, tanto e do exame junto ao laboratório que nos atende lá dentro. A finalidade disso é apenas para falar assim, olha, vamos que a gente está te ajudando, vamos fazer, né? Diminuímos um pouquinho o custo justamente para ajudar essas pessoas a conseguir ir pelo menos uma vez por ano fazer o examezinho da próstata, que é muito importante. Legal, uma motivação a mais, né? Quando pesa no bolso, afinal de contas está tudo tão caro no nosso país, a gasolina aumentando toda hora, né? O supermercado, enfim, o dinheiro do trabalhador tão pouco, tão curto para poder honrar com todas as despesas, sem contar os impostos que são exorbitantes e o resultado, o retorno desses impostos, nada, né, doutor Nelson? O problema não é pagar o imposto, né, Fabiana? Todos os países do mundo pagam imposto, inclusive tem países que pagam até muito mais carga tributária que o nosso. O problema é exatamente o não retorno à população, né? O não retorno. Pagar imposto nesse país para quê? Para que serve o nosso dinheiro? Nós não temos segurança pública, nós não temos saúde pública, nós não temos educação de qualidade pública. Então, realmente, nós pagamos para nada. Infelizmente, haja vista esse momento aqui que nós estamos vivendo, a necessidade do exame periódico da próstata, e se a pessoa tentar fazer uma consulta pela rede pública, ela vai encontrar uma super dificuldade, desanimando até de continuar o tratamento. Infelizmente, nosso país requer melhor administração em todas as áreas. Com certeza, doutor Nelson, concordo. Nós vamos rapidinho para o intervalo. O doutor Nelson, no último bloco, vai fazer realmente um resumão do que é mais importante os homens em casa frisar no caso do câncer de próstata. É rapidinho, voltamos já. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV.
Venha, marque sua consulta. Centro Urológico, Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. No Santa Cruz, além de adquirir conhecimento, seu filho faz um mundo melhor. Colégio Santa Cruz, o nosso compromisso é educar para a vida. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina, 3413-1677. Sorria, ame e viva melhor. Venha para Nucleodonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Nucleodonto, Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334152500. Criança que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Birds and Frogs! Tem aulas divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para FISC. A frog! No, a frog! E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800 773 3475. Inglês e espanhol é FISC, aqui seu filho fala bem. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico, na Rua 1º de Janeiro, número 832. Estamos de volta ao vivo aqui. Obrigada pela audiência da galera do setor Dom Orione, do centro da cidade, para a galera do setor Brasil, do bairro Neblina, enfim, são vários bairros, as pessoas mandam o dia inteiro e para eu lembrar, realmente eu preciso fazer uma listinha aí, tá certo? Então, um abraço a todos que estão aí do outro lado da tela, seja de onde for, né? Da Vila Azul, do setor Noroeste, do Nova Araguaína, lá do Jardim das Flores, da Vila Ribeiro, ai meu Deus, se eu for tentar lembrar, Araguaína Sul, um beijão para a galera do Araguaína Sul, para a galera ali da Castelo Branco, mas eu sei que se eu for tentar lembrar todos eu vou esquecer, então é melhor a gente mandar, assim, quando alguém manda uma mensagem mesmo, na hora fica muito mais fácil, senão eu tenho que fazer uma agenda só com esses contatos. Aí do setor Coimbra, aí, não falei que eu estava esquecendo? Por onde a gente vai, o pessoal, manda um abraço para a galera, enfim, tem que anotar porque a memória da gente não funciona assim. Doutora Angélica vai dar uma fechada e encerrada nesse assunto para que as mulheres tenham total segurança de se conhecer, de se cuidar e cuidar principalmente de uma gestação mais avançada como esta. No final das contas, só para esclarecer, se eu faço um exame de translucência nucal e a translucência nucal está alterada,
Eu tenho certeza que o meu bebê vai nascer com síndrome de Down? Não, eu não tenho. Eu vou saber que eu tenho um risco. E a partir daí o médico vai calcular o risco e vai te dizer: seu risco é 1 para 200, seu risco é 1 para 100, seu risco é 1 para 70. A partir daí você vai decidir se você quer ou não investigar se o seu bebê realmente tem esse risco. Essa chance de realmente tem a síndrome. Na verdade, 80% dos bebês com síndrome de Down vão ter a translucência nucal alterada. Mas um exame com translucência nucal normal também não te dá 100% de certeza de que você não tenha um bebê com síndrome de Down, tá? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que a síndrome de Down não é herança familiar. Então, não é porque você tem sua tia que teve um bebê com Down, ou sua prima que teve um bebê com Down, que você tem um risco aumentado de você ter um bebê com síndrome de Down. Então, não é familiar. Mas uma mãe que já teve um bebê com síndrome de Down tem uma chance a mais de 15% de vir a ter outro bebê com síndrome de Down, tá? Então, não é familiar, mas para a mesma mãe existe um risco maior. Tá? Então, eu estava aqui para esclarecer a você que existe isso, existem os testes sanguíneos, existe a ultrassom e que você não deve deixar de fazer esse ultrassom. E até porque, se você fizer um ultrassom da translucência nucal e um médico experiente, em 80% dos casos é possível prever o sexo do bebê antes do 3º mês, ou uma semana antes de completar 3 meses de gestação. Tá aí a dica. E faça a sua ultrassonografia do 3º mês, é a mais importante da sua gestação. A gente já vai ver os membros do bebê, vai ver a nuca do bebê, vai ver o coraçãozinho do bebê e vai ver o sexo em 80% dos casos. Um beijo grande para vocês. Voltando aqui com o Dr. Nelson sobre o câncer de próstata. Dr. Nelson, os homens que têm um diagnóstico de câncer de próstata e ainda não está avançado, quais são as chances de cura? As chances são grandes. Um câncer de próstata diagnosticado em fase inicial é exatamente o momento que a gente quer tratar esse câncer. Então, hoje nós temos a terapêutica da cirurgia, uma cirurgia chamada radical de próstata, que é uma cirurgia que você retira toda a glândula prostática junto com as vesículas seminais, ou seja, se a doença está numa fase inicial localizada dentro da próstata e você tira aquela próstata, você está curada. A doença não deu tempo de produzir malefícios em outros órgãos, ficou completamente curado. Se você não puder fazer a cirurgia por algum motivo de saúde, ou seja lá qual for o outro motivo, você tem radioterapia, você também tem a braquiterapia, outros modelos de tratamento que não são cirúrgicos e que de mesma forma curam um câncer em fase inicial. Tá certo. Doutor Nelson, as pessoas às vezes tentam fugir aí do exame, né, do exame de toque retal, porque, enfim, tem o preconceito, ainda tem alguns, claro que nós estamos numa nova era, onde as pessoas têm mais informação e estão aí menos preconceituosas, mas ainda existem. Então, as pessoas mais preconceituosas acabam dizendo assim, mas tem o exame de PSA, que é o exame de sangue, eu não preciso fazer esse. Engana-se? Completamente, Fabiano. O PSA nunca foi um exame de fazer diagnóstico ou de afastar um diagnóstico de um câncer de próstata, de modo algum. O PSA é, como todos os exames em medicina, chamados exames complementares. O que significa isso? São exames que complementam o raciocínio médico. Então, se você faz o exame clínico no paciente, examina o paciente, faz o toque e suspeita de um câncer de próstata e pede um PSA, e o PSA vem alto, vem alterado, de acordo com a faixa etária do paciente, então você juntou o teu raciocínio, o teu exame físico, com o exame complementar chamado PSA, então a tua certeza aumenta. Mas o PSA não serve nem para confirmar, nem para afastar. Devo lembrar que casos que não são câncer de próstata, por exemplo, infecções na próstata, prostatites agudas por bactéria, elevam tanto o PSA muito mais do que o próprio câncer de próstata. Então, às vezes eu posso ter um PSA de 30, quando o valor normal é entre 2,5 e 4, eu tenho um PSA de 30, a pessoa imagina que está morrendo de um câncer de próstata e, na verdade, ela está com uma infecção prostática, ela está com uma prostatite. E o que vai fazer a diferença nisso? Isso é exatamente o exame clínico do médico e os exames complementares. O raciocínio que vai chegar à conclusão de que não era um câncer. Então, o PSA não serve. O PSA serve para acompanhar o paciente, para complementar o raciocínio do paciente. Tem casos também em sentido inverso. Tem casos de
PSA baixo e que a pessoa tem um câncer de próstata, que necessita de biópsia e existe a confirmação do câncer. Então, lembrando bem, pessoal, o exame da próstata é o toque. É através do toque que o médico tem a sensibilidade, se a próstata tem nódulo, se está macia, se está endurecida. O PSA é apenas um exame que complementa o raciocínio do médico, ajuda no raciocínio, mas ele não faz diagnóstico. Doutor Nelson, para encerrar, o senhor que é um homem, apesar de tudo, apesar da profissão, urologista, o que você teria a dizer a todos os homens, que você sabe exatamente o que eles sentem, né, e o porquê desse preconceito? O que você diria para esses homens, então, para que eles possam tomar coragem, deixar o preconceito de lado, aproveitar a campanha, aproveitar os benefícios e poder aí tirar essa dúvida, esse peso, esse fardo das costas, afinal de contas, é pela vida, é pela saúde. Eu diria que realmente o brasileiro é latino, né, é machista, né, então ele acredita que um exame digital de um toque retal vai tirar a masculinidade dele. Na verdade, isso é uma grande bobagem. Isso é um exame médico como qualquer outro exame, né? Como o exame do seu ouvido, do seu nariz, do seu coração, dos seus pulmões, enfim, é um exame clínico, nada mais do que isso. O exame não dói, não dura mais do que alguns segundos, é rápido e é um exame feito em sala de consultório, ninguém precisa saber da sua vida. Enfim, é uma bobagem muito grande você deixar de fazer um diagnóstico que pode curar a sua vida porque você tem vergonha, medo ou preconceito de um exame que já cansado de falar, de saber, que é um exame super, hiper necessário. Obrigada, doutor Nelson, mais uma vez pela sua participação. Obrigada a todos pela companhia. Fiquem agora com o Jornal 54 e eu volto a ver todos vocês amanhã, às 11h30 da manhã. Até lá. Programa Viver Bem. Oferecimento Faculdade Católica Dom Orione e Centro Urológico. Todos os olhos abertos, todos os ouvidos ligados, todos os corações torcendo, todas as bocas sorrindo. A Band é de todos.